Meus irmãos, essa camisa está aqui, a camisa do curso Graça Divina, amém? Vamos aplaudir o Senhor por essa porta de discipulado. Temos que conhecer a Bíblia, hein, irmãos? O público de hoje é exigente. Se você der um vacilo, bombardeia, só Jesus da nossa vida. Mas Jesus tem nos dado graça e nós temos nos esforçado para nos qualificarmos diante da unção que recebemos do alto, amém? Que coisa linda, né? Vermelho maçã. E Deus falou que a camisa seria essa cor porque a graça é o sangue de Jesus derramado por nós. Então é uma cor sangue. E você, aluno, tá, que não adquiriu, pegue a sua o mais rápido possível, amém? 1 Samuel, se coloque de pé, capítulo de número 17, versículos 45, 46. Vamos ler conforme o Espírito Santo nos guiar, porque há muitos ensinamentos aqui para nós hoje, amém? Foi muito bom aqui esse culto, mover o Espírito Santo, né? Nos seus dons, operou aqui grandemente por nós, glória a Deus. Mas a maior profecia é a palavra de Deus, amém? Diga assim comigo: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. E diga: eu faço o que a Bíblia diz para eu fazer. Diga assim: hoje eu aprendo a me apossar do que é meu pela fé em Jesus. Diga: hoje eu aprendo a derrubar gigantes. Tá fraco? Gigantes, em nome de Jesus. Eita, labrachuri cantarás. Aleluia, estou sentindo uma glória. Faltou só aquele fundinho para dar um cherry, mas tudo bem. Versículo de número 45. Davi respondeu ao filisteu, minha versão é a NVT: você vem a mim com uma espada, uma lança e um dardo, mas eu vou enfrentá-lo em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, que você desafiou. Versículo seguinte: hoje o Senhor entregará você em minhas mãos, e eu o matarei e cortarei a sua cabeça. Então darei os cadáveres de seus homens às aves e aos animais selvagens, e o mundo todo saberá que há Deus em Israel. Versículo de número 48. Quando o filisteu se aproximou para atacar, Davi foi correndo enfrentá-lo. 49. Enfiou a mão na bolsa, pegou uma pedra e atirou-a com sua funda, e a pedra acertou o filisteu na testa e ficou encravada ali, e Golias caiu com o rosto em terra. Versículo de número 51. Em seguida correu até o filisteu, puxou da bainha a espada dele e a usou para matá-lo e cortar-lhe a cabeça. Diga graças a Deus. Senhor, obrigado pela tua palavra. Nós estamos com os nossos ouvidos e corações abertos. Continua operando e abençoando as nossas vidas, porque o Senhor é maravilhoso, o Senhor é bom e nós te damos glória. E a igreja diz amém. E se é batizado com o Espírito Santo, meu irmão, fala em línguas estranhas e renove o seu espírito. Urasta caioplace. Glória a Deus. Irmãos, nós vemos Davi, que significa o amado, amado de Deus, de uma forma bem prática, como aquele que vence desafios e que também foi conhecido na história não só como homem segundo o coração de Deus, mas como um matador de gigantes. Então, dentro desta revelação, eu quero pregar para você e dizer que você, a partir do momento que entrega a sua vida a Jesus, faz uma aliança de andar por fé nele, você se torna um matador
matador de gigantes. Antes você podia até correr do gigante, ter medo do gigante, fugir do gigante, mas agora você é obrigado a olhar os gigantes nos olhos e derrubá-los em o nome de Jesus Cristo. Ai, meu Deus, que presença, aleluia. 3 coisas que é um princípio de vitória para quem quer aprender a crescer em batalhas espirituais. Para aquele que percebeu que o que é nosso não está no mundo natural, que o Evangelho não se refere a entender a palavra somente com o seu intelecto, mas que existe um posicionamento espiritual, uma realidade espiritual e uma necessidade de crescimento e fortalecimento espiritual. Deus tem para você uma instrução milenar que sempre deu certo no Antigo e no Novo Testamento, na época bíblica e também na geração de hoje e nas de amanhã. Esta estratégia não falha. Quantos querem receber a instrução? Diga: eis-me aqui, eu recebo. Preste atenção, porque eu estou sendo breve. E quando a palavra de Deus é pregada, você tem que redobrar a atenção, porque a palavra de Deus muda a sua história. A palavra de Deus luta por você. Primeira coisa, Davi está num contexto de ameaça. Israel está sendo afrontada por antigos inimigos filisteus, e sendo os filisteus a maioria, sendo os filisteus mais fortes, mais evoluídos em materiais bélicos, tecnologia e em outras coisas culturais, Israel pequeno está amedrontado. Israel não tinha nem rei, e de repente levanta-se um rei, e este rei não tem a capacidade de lidar com um gigante que está há 40 dias, há 40 noites, zombando, humilhando, afrontando todo o povo de Deus e seu exército. Saul, que é o rei da atualidade, está buscando uma estratégia, e o que foi combinado em lei de guerra é que os filisteus, com tamanho orgulho e soberba, disseram: somos muitos, será muito fácil derrubar este povo, mas nós vamos fazer o seguinte para facilitar para vocês: nós vamos escolher um guerreiro do nosso lado, e vocês escolhem um guerreiro do lado de vocês, e esses 2 guerreiros vão lutar, e aquele que sair vencedor, a nação perdedora se tornará escrava da vencedora. Não precisará de derramar muitos sangues inocentes. Somente com 2 homens nós resolvemos esta guerra. Essa notícia era para se tornar uma notícia de alívio, mas se tornou uma notícia de medo, de preocupação, ansiedade. E eu vim dizer uma coisa para você: o que derruba o crente nas batalhas do dia a dia não são gigantes que aparecem, mas são gigantes do medo, são gigantes da preocupação, são gigantes da ansiedade, e são gigantes da dúvida e outras coisas mais. Por isso que Davi se torna o exemplo para que nós vençamos como ele venceu. Derrubemos todo e qualquer gigante que esteja nos afrontando. Talvez nós ouvimos por aí, seja o próprio diabo falando no nosso ouvido, ou usando a boca de alguém, que você não vai conseguir, que a sua família não tem mais jeito, que não há cura para a sua saúde. Enfim, não importa qual foi a afronta, o que importa é que, se você entender de batalha espiritual, hoje o gigante vai cair. Oh, Arabash, glória a Deus. Eu estou sentindo um cheiro de vitória para crente aqui hoje. Aleluia. Note que quando o filisteu está afrontando: eu vou correr,
fugir do contexto de como Davi chega ao local, mas nós vemos que Davi já está posicionado. Ele rejeita as armaduras de Saul, porque este é um apontamento muito claro para a nossa vida, que quando Davi rejeita a armadura de Saul para usar a armadura que ele achava melhor, Deus está dizendo: não se vence na vida com a sua força, não se vence na vida com armas humanas, se vence com as armas que Deus dá do céu e com a estratégia que vem do alto. Deus vai dar estratégia para a crente vencer aqui. Você vai mudar os teus pensamentos hoje, você vai mudar as tuas palavras hoje. Diga palavras, já dei uma. Diga palavras. Quando o gigante filisteu, isto é Golias, está afrontando Davi, olha só, Davi diz, em algumas versões vai dizer assim: Davi disse. Na minha está, Davi respondeu. Crente tem que aprender a responder. O diabo é rápido. Você pensa que o diabo não vai falar com você? Ele vai. Pode se preparar que ele vai. Mas assim como ele fala com você, você tem que estar preparado para dar a resposta que ele merece. Quando o diabo fala com Davi, Davi responde. Então a primeira estratégia está nas palavras que saem da sua boca. Meu Deus, no momento da batalha. Eu falo muito, gente, o que destrói a casa não é a tempestade, não é o vento forte, é como ela reage. Aquela que reage temendo, duvidando, ela cai. Mas aquela que reage alicerçada no que Deus falou e se torna a boca de Deus e fala o que Deus manda ela falar, ela permanece de pé. Davi não vai dizer: ai, você disse que nós vamos morrer, que você vai me matar e agora eu vou morrer. Davi não se amaldiçoava. Davi não repetia a palavra do diabo. Quando o diabo falou assim: você vai morrer, Davi disse assim: negativo, Satanás, eu é que vou falar o que vai acontecer. Meu Deus. Davi vai dizer: eu é que vou falar o que vai acontecer com você, inimigo. Davi começou a dizer: eu vou enfrentá-lo no nome do Senhor. Crente tem que ter confiança no poder que há no nome do Deus que ele serve. Tem gente indo para a batalha com dúvida se Deus pode, se Deus faz, se Deus é Deus. Pelo amor de Deus, meu irmão, nunca vá para a batalha duvidando do poder daquele que é maior, daquele que tudo pode, daquele que criou céus, terra, mar e tudo que nela há. Palavra de confiança, não nele. Ou seja, Davi estava dizendo: eu não me garanto, olha o meu tamanho, eu não sou instruído em guerra, olha o seu tamanho, você é soldado desde a infância, mas quem me garante? Será que você ainda entende que tem um Deus que te garante na batalha? Que tem um Deus que te garante nos desafios da sua vida? Então abra a boca confiando nele, levanta a mão para receber e declara bem alto para o inimigo ouvir, que quem vai tombar, quem vai cair, quem vai morrer, não vai ser a igreja do Senhor, não vai ser os sonhos da IPMA, não vão ser as missões que vão ganhar almas deste mundo, mas quem vai cair morto é o diabo, é o diabo, é o diabo. Ele já caiu. Ninguém para o avanço da igreja. Quando Deus vê que você está pronto, gigante é teste para ver se você está pronto para receber as coisas grandes de Deus. Primeira coisa que você tem que entender nas suas batalhas da vida: use a palavra de Deus ao seu favor. Abra a sua boca e coloque o diabo no lugar dele. Irmão, enquanto eu ficava falando
que eu era coitado, que era um crentinho, salvo, isso era suficiente. Eu vivi uma vida de cão. E eu ficava repreendendo o diabo, e Deus falou assim: o diabo está em você. Eu, como assim? Porque nem você acredita em você mesmo. Eu, como é que é? Eu falei: Espírito Santo não pode falar, porque se eu estou errado eu quero mudar. Então Deus falou: muda a tua palavra. Não aceite o que as pessoas falam sobre você. Entenda quem é que está falando nas bocas dessas pessoas. E aí eu comecei, irmão. Uma vez um irmão me falou assim: eita, que esse aqui, irmão, aqui é vaso, ele é pobre. Irmão, não foi eu. Eu estava já indignado com o diabo. Na hora que ele falou pobre, eu falei: pobre uma ova. Eu sou nobre. Muda essa palavra. Eu sou príncipe. Eu sou herdeiro com Jesus. E o meu pai é o pai mais rico que existe nesse universo. E é o melhor patrão que existe nessa terra. O irmão estalou o olho. Eu não lembro qual foi o que eu falei para ele, mas foi isso que eu quis mostrar. Tipo assim: meu irmão, me perdoe, eu deixei de ser burro, ingênuo. Deus está me ensinando a entender de batalha espiritual. A gente fala tanto de palavra de maldição, mas a pessoa te criticou ali uma vez, ela nem lembra mais de você. E esquece que a palavra amaldiçoadora é a sua própria boca, que todo dia confessa a derrota. Todo dia fala o que vê, fala o que sente. E eu estou ensinando isso nesses últimos dias, porque Deus está me ensinando. Eu também estou num processo de aprendizado, que quando você é movido pelo que você vê, quando você é movido pelo que você sente, pelas emoções que vêm, medo, raiva, tristeza, o diabo tem o controle remoto da tua vida na mão, e ele aperta o botão na hora que ele quiser, e você faz a vontade dele. Mas quando você entende que o crente é guiado pelo Espírito, não pelo que vê, as coisas visíveis são passageiras e são pequenas, mas as coisas invisíveis são maiores, porque são eternas. Quando você vive pela palavra, não pelo que você sente ou que você vê, gigantes começam a cair, milagres começam a acontecer, a sua história é mudada, e Deus mostra que Ele ainda é Deus. Diga: eu nasci para derrubar gigantes. Diga: eu vou conquistar o que ninguém na minha família conquistou, porque Deus está comigo nessa batalha. É para dar um glória bem alto e tomar posse. Primeira coisa, aprenda a falar, responder o diabo, usar a palavra certa. Segunda coisa, você vai ver no versículo de número 49, estou encaminhando aqui praticamente para o fim, dizendo assim: enfiou a mão na bolsa. No versículo 48, Davi foi correndo enfrentá-lo. A segunda coisa, para derrubar um gigante, você confessa a palavra de vitória para a sua vida e amaldiçoa as obras do diabo. A segunda é agir conforme a palavra. Sabe por que a gente estava tendo aí, uma certa época, muita crise de ansiedade? Porque a gente não queria obedecer a palavra. Tiago falou: não seja só ouvinte, mas seja praticante. Deus não vai exigir, meus irmãos, algo na sua palavra para nós que nós não possamos obedecer. João vai dizer: os seus mandamentos não são penosos. Se Deus mandou, é porque você pode. Filipenses 4 tem um texto que eu muito uso, que diz assim: não andeis inquietos, ansiosos por coisa alguma. Antes, contemporizando o versículo, agradeça a Deus por tudo que Ele tem feito e torne os seus pedidos, as suas necessidades conhecidas por Ele através da oração, e a paz de Deus, que excede todo entendimento,
guardará os vossos sentimentos, as vossas mentes, os vossos corações em Cristo Jesus. Mas para que a paz nos guarde da ansiedade, do medo, das doenças emocionais, psicossomáticas, nós temos que aprender a não se inquietar por nada. Falei, Deus, eu me inquieto por causa de obra. Deus falou, está errado, por causa de nada. Se você aprender a se aquietar, ninguém rouba a sua paz, porque você praticou, agiu sob a palavra. Deus deu uma palavra para Davi, falou, Davi, você vai lá e você vai matar esse gigante. Davi confessou e foi lá atacar, enfiar a mão na funda. Tem gente que até confessa, mas na hora de fazer não faz nada, não prega, não ora, não jejua, não faz boas obras. Sabe o que é preocupação? Jesus falou para os discípulos, olha, preocupação não pode ocupar os pensamentos dos filhos de Deus. Isso é coisa para a gente sem Deus, e a gente com Deus preocupado. Preocupação é orgulho, é você fadigar a sua mente até exaustão, perturbando, se você quer se perturbar, até achar a solução por conta própria, para dizer, eu achei, eu resolvi. E o que Deus faz com o orgulhoso, o soberbo? Tiago, ele bate, mas ele dá graça ao humilde. Por que Deus te chama de filho quando você se converte? Porque as coisas que deram certo até certo ponto na sua vida não vão dar mais certo. Pode descartar, agora é diferente. Ele é pai. Você diz, mas eu não tive pai, não tive mãe, eu aprendi a ser independente, eu troco chuveiro, eu faço comida, eu vendo coisa no sinal. Não interessa, se converteu, tu é filho, eu sou pai. Tudo que você precisar, pede para mim. Fala comigo primeiro. Não sai fazendo as coisas achando que você vai conseguir sozinho. E quando você é assim, Deus deixa você se cansar, Deus deixa você casar errado, entrar na porta de emprego errado, andar com gente errada, até você se cansar de apanhar de gigante e dizer, a partir de hoje eu me torno matador de gigante em nome de Jesus, por causa da instrução. Sabedoria de Deus. Primeiro passo, irmão, profetiza. Para de jogar maldição, para de olhar para as coisas e piorar, profetiza o melhor. Segundo, haja. Davi teve que agir. Como é que eu vou derrubar o gigante só falando? Já falei, já declarei, agora eu vou lá e vou fazer. Quer emprego, meu filho? Estuda, se forma, entrega currículo. Quer unção, quer cantar, estude, ensaie, jejue e ore. Quer prosperar, dê dízimo, dê oferta, não roube a Deus. O segundo passo é agir. E as pessoas muitas vezes param nesse processo e não agem, ficam só esperando. Aí profecia vem, profecia vai. Deus fala aqui, Deus fala lá. E as palavras vão passando por você e você não age de acordo com elas. Mas hoje Deus está falando, irmãos, é muito simples. Olha para alguém que está do seu lado e diga para ele, pratica a palavra, meu irmão. Haja, faça alguma coisa com teu corpo. Diga assim, assim como eu profetizo com a boca, eu também executo com o corpo. Terceira coisa, e a gente fecha, se coloca de pé. Eu sei que tem gente falando, mas que palavra é essa? E eu estou pouco me lixando, meu irmão. Se eu fosse para preocupar com o que as pessoas gostam ou não gostam de ouvir, eu não seria pregador do evangelho, seria coach, seria alguma outra coisa. Mas Deus me chamou para falar o que Ele quer falar. Quem tem ouvidos que ouça, se quiser experimentar o que Deus tem. A terceira coisa, irmãos, a terceira coisa você nem faz, a terceira coisa é a vitória. Porque a Bíblia diz assim, assim Davi venceu o filisteu. Repita, assim Davi venceu o
filisteu. Como é que foi que ele venceu? Confissão certa, profecia na boca, que é a libertação da família. Então para de chamar de seu marido de prostituto, de safado. A mulher sábia não confessa o que vê, confessa o que quer viver. Au! Até eu, se fosse mulher, pegava, meu irmão. Palavra certa e ação conforme a palavra. Esse dia eu estava me preocupando, estou terminando, e me perturbou a preocupação. E eu vi logo que eu que errei, porque a preocupação foi uma coisa de fora para tirar minha paz. Eu falei, Deus não mandou preocupar com isso. Deus mandou eu descansar e confiar que Ele é fiel. Então eu falei, então preocupação, vá para lá, eu vou ficar com a palavra. Vou ficar com o que Deus falou, que Ele está no negócio, está comigo, que é para eu descansar, para não temer, que Ele já deu vitória. O terceiro passo, irmão, é a vitória. Por quê? Porque Davi pegou a cabeça do gigante, cortou e levou para o arraial de Israel para mostrar para todo mundo. O que isso quer dizer? Que quando o nome de Deus é glorificado na nossa vida, pelas vitórias que recebemos e os gigantes que derrubamos, a gente tem que testemunhar, tem que mostrar para as pessoas. Sabe, eu sou uma carta viva, você é uma carta viva. Você prega com as vitórias que você recebe. Você acha que Deus está achando isso bonito? Pastor, eu tenho 10 anos na IPMA, não recebi nada. Crente ruim. E quer dizer que eu, a bispa, o corpo de obreiros, estamos profetizando, orando, instruindo de graça, para você dar um testemunho de vergonha. Pastor, 5 anos na igreja, a porta nunca abriu, nunca deu um dízimo, deu uma oferta. Ai, irmão, então pelo amor de Deus, tu não é crente, não. Não tem como dar errado. Jesus mudou minha vida só porque eu falei, eu te aceito como meu Senhor e Salvador. Só por isso. E depois eu comecei a servi-lo, aí que o negócio melhorou. Você tem que mostrar com as vitórias que você recebe que Jesus é real. Olha, com a cura que você creu, que o médico falou não tem cura, mas você diz, meu Jesus já levou toda a enfermidade, eu estou curado. E dizer para a pessoa, tem cura sim, porque Jesus me curou. Mostrar, tem libertação para o drogado sim, porque Jesus me libertou. Eu usei as armas, a instrução da palavra e deu certo. Se deu certo para todo mundo que está aqui na Bíblia, se deu certo para todo mundo que chegou aqui agora, não é possível que vai dar errado para mim, para você. Negativo. Jesus diz em Malaquias, eu sou o mesmo ontem, hoje e eternamente, eu não mudo. Vai dar certo para você também. Aleluia, aplauda o Senhor. Glória a Deus.